gente vai falar hoje sobre plano terapêutico. Como o farmacêutico pode montar o plano terapêutico para o seu paciente. Então parece que é um bicho de sete cabeças, mas eu vou mostrar o passo a passo para vocês de como realizar esse procedimento. É simples, é objetivo e você vai conseguir melhorar muito a condição de saúde do seu paciente. Então vamos lá, vamos falar sobre plano terapêutico. Primeiro, o que é um plano terapêutico? Como o nome já diz, né, o plano ele é traçar a possibilidade de organizar a farmacoterapia do paciente, e todo plano ele tem como objetivo atingir, né, uma meta específica. Então, quando a gente faz o processo de organização da farmacoterapia do paciente, o objetivo final, né, é atingir o nosso tesouro, especificamente lá é conseguir chegar numa melhora clínica desse paciente, numa melhora da condição de saúde dele, utilizando aquelas medicações que ele já está acostumado a utilizar, utilizando os medicamentos que já foram prescritos para ele, que talvez ele esteja utilizando de forma incorreta. Então todo plano tem o seu caminho e tem a sua meta final, tem um local final onde você vai chegar. Basicamente o plano terapêutico ou o plano farmacoterapêutico é a organização da farmacoterapia do paciente, buscando caminhar por esse espaço, por essa organização, para que ele tenha uma melhora na sua condição de saúde, estabelecendo principalmente metas específicas para que ele consiga chegar nesse objetivo final, que é controlar o problema de saúde que ele está tendo ou até se curar desse problema de saúde que ele está apresentando. Então, esse basicamente é o plano terapêutico ou plano farmacoterapêutico. Vamos lá, primeiro a gente precisa lembrar o seguinte, o plano ele vai ser uma etapa do processo de consulta, ele vai estar lá na parte final da primeira consulta que você vai desenvolver com esse paciente. Então, para entender o plano, eu preciso lembrar que você já fez uma consulta farmacêutica. Essa consulta foi quando o paciente chegou até você para solicitar informações e para você orientar ele quanto aos problemas de saúde que ele está apresentando e quanto à terapêutica que ele está utilizando. Então, quando você conversou com o paciente pela primeira vez, você precisa lembrar de identificar os problemas de saúde que ele apresenta, colocar a lista das doenças de base, se ele é um paciente que tem, por exemplo, um problema reumático, se ele é um paciente que tem um problema da tireoide, se ele é um paciente que é um paciente obeso e tem um quadro clínico de diabetes, se ele é um paciente hipertenso, se ele é um paciente que tem dislipidemia, essas são as doenças de base. Então eu vou saber quais são as patologias que ele está apresentando e quais são as doenças de base que ele está apresentando. Vou buscar a lista de informações que são relevantes para esse paciente, quais são as alterações que ele está apresentando, o que ele relata para você como complicações, como alterações do estado de saúde dele. Então isso é extremamente importante para a gente entender qual é o estado de saúde desse paciente neste momento, tá? E eu vou tentar entender a rotina também dele e os hábitos de vida desse paciente. Então eu preciso juntar essas informações que são coletadas durante a consulta. Isso ainda não é o plano terapêutico, isso é a consulta farmacêutica para que você tenha essas informações e para que essas informações se tornem úteis para você utilizar ela depois na montagem do seu plano. Eu sei a rotina, vou ver qual é o horário que esse paciente acorda, qual é o horário que ele toma café da manhã, almoço, jantar, toda a rotina do dia a dia dele, tá? E o histórico social, se ele tem hábitos de vida saudáveis, atividade física, alimentação, se ele tem o costume de fumar ou de beber, essas características também são importantes e a gente coleta isso no processo de consulta, tá? Conversar com o seu paciente num local tranquilo para que ele possa abrir realmente o coração e explicar quais são as coisas que afligem ele em relação aos problemas de saúde que ele apresenta, as patologias de base, os sinais e sintomas, e eu trouxe todas essas informações para que esse paciente entenda ou para que você entenda melhor qual é o quadro clínico desse paciente, ok? Além disso, nessa primeira consulta, você precisa buscar as queixas principais desse paciente. Quais são as queixas? Por que ele veio até você para procurar esse atendimento? Então, normalmente, você vai ter algumas informações que esse paciente vai apresentar e que você vai identificar como são as queixas principais. Ele pode relatar que ele está com sensações de dores nas pernas, inchaço, uma outra dificuldade que pode estar relacionada ao sono, uma dificuldade, por exemplo, gastrointestinal, que normalmente é uma queixa que o paciente vai apresentar para você, ou mais de uma, que já identifica como queixa principal. É um motivo, muitas vezes, que fez com que ele procurasse você para conversar e para entender mais sobre os problemas de saúde. Sempre que eu busco essa queixa principal na consulta farmacêutica, eu sempre vou lembrar de alguns itens que a gente precisa entender. O tempo, né, que esse problema está acontecendo com esse paciente, há quanto tempo isso está acontecendo? É uma pergunta extremamente importante para a gente entender o quadro clínico dele.
Qual a localização? Qual é o lugar que está acontecendo essa alteração, né? O paciente vai relatar para você qual é a motivação, qual é o tempo e qual é a localização. As características, eu preciso entender se tem alguma característica que muda, né? Quando o paciente faz alguma atividade, quando ele tem alguma outra ação que pode mudar a característica do sinal e do sintoma que ele está apresentando. Eu posso relacionar, por exemplo, na característica da dor. Essa dor que esse paciente está apresentando é uma dor em pontada, é uma dor em queimação, isso muda as características e isso está dentro do processo de anamnese e semiologia farmacêutica para a gente entender. Então, por exemplo, a dor ela tem as suas características específicas para que a gente possa compreender qual é o perfil que esse paciente está apresentando e qual é o modelo que a gente vai entender da patologia, da doença que ele está tendo naquele momento. Então, eu tenho as patologias de base e eu tenho as informações sobre as queixas principais desse paciente. Então, tempo, localização, as características dessa queixa, né? Paciente que apresentou, por exemplo, um quadro de tosse, normalmente a gente quer entender se essa tosse é seca, se essa tosse é carregada. Isso são características desse sinal que ele está apresentando. Gravidade, se isso realmente está atrapalhando a rotina dele do dia a dia, está interferindo na vida dele diretamente. O ambiente, o que o ambiente interfere? Se isso piora por algum motivo, alguma coisa que ele tem presente no ambiente dele que pode causar alguma alteração. Um exemplo da tosse que a gente falou agora há pouco pode estar relacionado à poeira, a ácaro, a outros estímulos que podem estar no ambiente desse paciente que pode estimular e causar essas alterações. Então, normalmente numa queixa principal, no motivo que levou ele até te procurar, você vai ter que identificar essas informações. Fatores que aliviam e fatores que agravam. O que ele faz que pode melhorar e o que ele faz que piora. E sinais e sintomas que podem estar associados a essas alterações. Então, nessa primeira informação que a gente está tendo, é o processo ainda de consulta. Eu não entrei no plano terapêutico, mas eu precisava informar e falar sobre isso para vocês, para que você entenda que o plano terapêutico vem depois que eu colhi as informações necessárias desse paciente. Então, eu já sei as doenças de base que ele tem, eu já sei quais são as alterações que ele está apresentando e eu sei as queixas que ele está me trazendo. Essas queixas, elas podem estar relacionadas a efeitos adversos dos medicamentos. Por isso que eu preciso anotar cada uma dessas queixas para ver se ela não tem uma correlação com o efeito adverso do medicamento, com o efeito colateral de um medicamento. E se ela tiver essa correlação com o efeito colateral, eu preciso tentar evitar e reduzir esse problema desse paciente. Então, o que trouxe o paciente até a gente. E essa consulta, essas informações que a gente vai coletar, vai ser um processo lento, não é uma coisa tão rápida. Então o paciente vai demorar aí com você numa consulta 40 minutos a 1 hora para você conseguir coletar todas as informações necessárias para entender o quadro clínico real desse paciente, ok? Outra coisa que é extremamente importante é a base do nosso plano terapêutico. É a lista completa de medicamentos que esse paciente está apresentando para você. Então quando você conversou com esse paciente, ele veio até você, ele tem as suas queixas, você já sabe os problemas de saúde que ele apresenta, quais são os medicamentos que ele utiliza, inclusive os de automedicação. E aí eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, que é uma tabelinha bem prática também, onde ele vai constar, né, o princípio ativo dessa medicação. Então vou mostrar aqui para vocês, olha, o princípio ativo, a posologia prescrita, se possível, conseguir a posologia prescrita, como foi prescrito para ele tomar. O médico prescreveu para ele tomar de manhã, tarde, à noite, como é que foi a recomendação? Provavelmente ele tem uma prescrição e ele tem uma orientação na utilização dessa medicação. Talvez ele não siga essa orientação, mas foi prescrito de alguma forma. A origem da prescrição, se possível, a gente precisa entender quem foi que prescreveu, né? Médico, se é um clínico, se é um especialista, para a gente também compreender, né, de uma forma geral, qual é a origem, qual é o motivo dessa prescrição. Para que você utiliza? Isso é uma importante pergunta que a gente sempre faz para o paciente, para que ver o entendimento dele sobre a doença. Tem muitos pacientes que confundem muito, né? Talvez ele tome uma medicação que é uma medicação antihipertensiva, que tem uma ação mais vascular, que tem uma ação mais em outros tecidos, que podem ter algumas características, e a ideia dele é que ele tome essa medicação, por exemplo, para controle de dislipidemia, para controle do colesterol, ou que ele tomou essa medicação para o coração, né? Ele confunde um pouquinho essa relação, por isso que eu preciso entender qual é a compreensão dele no uso dessa medicação. Ou talvez ele esteja tomando, mas eles não sabem para que é exatamente, ninguém explicou especificamente para que é, por que ele está utilizando. Então o paciente tem que ter ciência disso, do por que ele está utilizando aquela medicação. E qual é a posologia utilizada? Você viu que tem a posologia prescrita e a posologia utilizada. Por que isso muda? Porque a posologia utilizada é quando o paciente
vai definir como ele vai utilizar a medicação. Talvez o médico prescreveu de uma forma, mas ele faz completamente diferente. Então aqui a gente colocou, olha, café da manhã antes e depois, almoço antes e depois, lanche antes e depois, jantar. Então essas informações elas são importantes para a gente depois adequar e organizar isso tudo, tá? Quanto tempo faz que ele usa a medicação, tá? Para a gente entender se já está num período que ele deveria ter melhorado do problema de saúde dele, ou se ele está realmente no início do tratamento, que ainda não deu tempo do medicamento fazer a sua ação total, o seu ajuste terapêutico, o seu efeito completo, para que ele tenha ainda uma melhora de condição de vida, de qualidade, né, de vida desse paciente. E como funciona esse medicamento para você? Por que eu pergunto como funciona? Porque muitas vezes o paciente desiste do tratamento, ele sai, ele não adere ao tratamento porque ele não sente bem com aquela medicação ou porque ele acha que aquilo lá não está fazendo efeito para ele ou não traz benefícios para ele. Então, se ele não sentir bem ou ele achar que o medicamento não funciona para ele, ele vai desistir do tratamento. Então, é importante a gente perguntar como ele funciona para você, para depois você poder orientar esse paciente. Olha, ele vai melhorar, você vai fazer o tratamento, vai continuar fazendo isso, e isso vai te ajudar dessa forma dentro da doença que ele está apresentando. Tempo. Depois que eu peguei todas essas informações, isso é a parte da consulta, tá? Eu não entrei no plano terapêutico ainda, vou entrar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, eu tive todas essas informações, eu coletei essas informações, eu sei quais são as doenças que ele tem, quais os medicamentos que ele toma, eu sei quais são as queixas que ele está apresentando, o que ele tem aí de reclamar em relação aos sinais e sintomas que ele está apresentando também. E eu vou dar um tempo para esse paciente para a gente montar o plano terapêutico. Na verdade, o tempo é para o farmacêutico, né? Então eu vou combinar com esse paciente, olha, o senhor vai voltar daqui tantos dias e eu vou colocar um plano para o senhor seguir certinho o tratamento, organizado, tudo bonitinho, e aí a condição de saúde do senhor vai melhorar. Então eu vou dar um intervalo, tá? Fiz a primeira consulta, coletei as informações, sento na minha cadeirinha, vou estudar as medicações, vou entender o que está acontecendo com ele, e aí eu volto depois para dar as informações para esse paciente, ok? Então dá um intervalinho, uns dias aí. Alguns farmacêuticos, dependendo da rotina, né, for muito grande, intervalo um pouquinho maior, se você tiver um pouco mais de disponibilidade, talvez para fazer essa organização, dá para dar um intervalo um pouquinho mais curto, mas você precisa fazer esse intervalo para poder pensar em relação à situação clínica desse paciente, beleza? E aí a gente entra no plano terapêutico propriamente dito. Esse é o plano. Como eu vou implementar esse plano terapêutico? Como eu vou montar esse plano para esse paciente? Então eu já sei os problemas que ele tem, as queixas, e eu sei as medicações. E agora eu entro diretamente no plano, ok? Primeira coisa, gente, o plano é muito simples. O plano é prático e é direto. Primeira coisa que eu vou olhar na lista de medicamentos que esse paciente utiliza, eu quero saber o seguinte: qual é a melhor posologia? As medicações que ele está utilizando, ele está tomando na posologia adequada, que é recomendada normalmente na bula. Então eu vou pegar lá os medicamentos, vou buscar a bula desses medicamentos, eu não preciso lembrar tudo de cabeça, eu vou dar uma olhadinha na bula e vou ver qual é a recomendação. Será que aquela losartana que ele está utilizando, é melhor ele utilizar 50 mg 2 vezes por dia ou é melhor ele utilizar 100 mg de manhã? Será que ela não faz um efeito melhor se ele utilizar 100 mg? Na bula vai estar descrevendo isso. Será que ele está tomando uma estatina, mas a estatina que ele toma, é necessário que ele tome à noite ou ele pode tomar durante o dia? Um exemplo simples, se ele toma simvastatina, a recomendação é que ele tome à noite. Mas se ele toma atorvastatina, ela pode ser administrada durante o dia normalmente, de manhã, sem nenhum problema, porque ela faz um efeito de 24 horas. Então, a posologia também é extremamente importante para que você tenha uma eficácia da medicação. Será que aquele medicamento não pode ser administrado após a alimentação? Isso evita efeitos colaterais, evita desconforto. Então, por exemplo, uma metformina, será que se eu administrar ela após a alimentação não melhora o desconforto gástrico desse paciente, não reduz os sintomas de desconforto gástrico que esse paciente está apresentando? Então, vou organizar a posologia desse paciente, vou deixar ela bem bonitinha e vou colocar o melhor horário para a utilização daquela medicação. Escolhi o melhor horário de acordo com a rotina desse paciente, sempre respeitar a rotina do paciente para explicar para ele depois qual é o horário que ele vai utilizar essa medicação. Organizei a posologia, coloco anotadinho lá, tá? O nome da medicação e qual o horário, ou qual a forma ideal da utilização dessa medicação. E também orientar com relação a como usar. Ele vai utilizar com água, né? Ele vai tomar lá quantos ml de água? Normalmente a gente recomenda uns 300 ml de água para que você tenha uma absorção adequada daquele comprimido, daquela cápsula que ele está utilizando, beleza?
Então, o primeiro passo, organizei a posologia. Segundo passo, vou dar uma olhadinha nos efeitos colaterais desses medicamentos. Será se não tem efeitos colaterais que esse paciente está apresentando? E será se eu não consigo mudar, talvez, alguma coisa dentro da rotina dele que melhore, que reduza esses efeitos colaterais? Então, eu vou correlacionar os efeitos colaterais que o medicamento apresenta lá pela bula com as queixas que ele está apresentando, as reclamações dele. Será se não tem algum efeito colateral? Vou usar um exemplo aqui. Nifedipino causa inchaço das pernas. Então, o que eu posso fazer? Uma melhora da circulação, uma caminhada leve de 30 minutinhos por dia ajuda muito a melhorar essa circulação sanguínea e diminuir esse edema. O paciente pode colocar os pés no final da tarde, né, para cima um pouquinho, que melhora o retorno venoso, diminui o edema também. Outro exemplo, né? Alguns outros medicamentos podem causar constipação intestinal. Será que ele não está relatando e reclamando dessa constipação intestinal? Não tem como usar uma fibra, tomar mais água, alguma recomendação para diminuir esse efeito colateral? Então eu vou buscar as queixas e vou correlacionar com os efeitos colaterais. Será que não tem alguma coisa ligada entre as reclamações que ele está tendo com os efeitos colaterais dos medicamentos? Isso tudo pode ser ajustado e pode ser organizado com recomendações simples, básicas do dia a dia. Outra situação é avaliar as interações, buscar possíveis interações medicamentosas que podem trazer prejuízo para esse paciente, né? A gente tem interações que são extremamente graves, que podem alterar a biodisponibilidade, o efeito dessas medicações, e aí tem situações clínicas que eu tenho condições de ajustar também, talvez retirar alguma medicação que ele está usando, por exemplo, por automedicação, que pode interferir diretamente nisso. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Paciente que toma remedicamento para dor por automedicação, né, diclofenaco, famoso Torcilax e outras medicações que têm composição como diclofenaco, eu vou ter interferência diretamente no antihipertensivo. Então, se ele está fazendo uso muito frequente desses analgésicos, eu vou optar por outras medicações que não interfiram tanto na ação do antihipertensivo, que não alterem tanto a pressão arterial desse paciente. Então, o uso de AINES pode interferir sim no processo da ação do captopril, no processo da ação da losartana, no processo da ação da valsartana, dos beta-bloqueadores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recomendar para esse paciente fazer a retirada dessa automedicação, talvez fazer orientação para ele utilizar um analgésico que não causa essas alterações, por exemplo, como paracetamol, um medicamento como a dipirona, que também não causa essas alterações diretas, tá? Ou a utilização de anti-inflamatórios, por exemplo, que não causam desconforto gástrico. É um paciente que está tomando muito um omeprazol já para gastrite, por algum motivo ele está fazendo esse tratamento, e ele continua insistindo na utilização de outros medicamentos que causam desconforto gástrico. O que eu posso fazer? Retirada dessas medicações por uma substituição de medicamentos mais seletivos, como o meloxicam, a nimesulida. Então, de preferência, se for necessário, manter a medicação, mas de uma forma onde eu possa utilizar um fármaco que não tenha tantos efeitos adversos, né? Que não interfiram tanto na ação de outras drogas. Então, evitar as interações medicamentosas são extremamente importantes. E, claro, se possível, retirar a automedicação. Se o paciente não está utilizando de forma incorreta e tem como você fazer a retirada, ele não tem necessidade, mas ele continua empregando essa medicação, retire essa automedicação e evite. Por exemplo, a gente tem muito paciente que utiliza inibidor de bomba direto. Precisa orientar o paciente para não utilizar o omeprazol direto. Não é essa a função. O omeprazol não é um medicamento de uso contínuo. Então, a retirada da automedicação também é muito importante. Então, 3 itens para o seu plano terapêutico. Primeiro, posologia, tá? Segundo, reações adversas. Terceiro, interações medicamentosas. E retirada da automedicação. Organizei, dei uma olhadinha no que ele faz, no que ele usa, busquei essas informações, tá? Vou fazer essas orientações para ele, vou ver o que é melhor para esse paciente, e aí eu vou entrar diretamente nas alterações e na organização do meu plano terapêutico. São 8 regrinhas de ouro desse plano terapêutico. Primeiro, já falei, analisar os possíveis efeitos adversos. Segundo, organizar a posologia. Terceiro, sempre após as refeições, sempre que possível usar após as refeições, só precisa ficar de olho na biodisponibilidade, ok? Se houver alguma alteração de biodisponibilidade ou uma diminuição do efeito quando você usa após a refeição, recomendação é não usar após a refeição, mas sempre que possível usar a medicação após a refeição. Suspender a automedicação, definir claramente os horários de uso desses medicamentos. Talvez o paciente não tenha essa noção, ele usa aleatoriamente ou ele usa tudo de uma vez. Então, definir realmente os horários de uso dessas medicações, analisar as interações, criar uma planilha de recomendação. Na verdade, o plano terapêutico é uma planilha de recomendações, tá? É isso que você vai fazer. E o 8º é estabelecer metas e resultados para esse paciente. Gente,
Sempre, no final, eu preciso ter uma meta. Se esse paciente estava com a pressão arterial 17/12, esses dias mesmo eu recebi um paciente que estava com a pressão arterial 17/12 e tomava losartana de 50 miligramas de manhã. Tá? Então a gente teve que fazer um reajuste, um ajuste posológico, uma modificação, e esse paciente, depois de 4 semanas, ele começou a normalizar a sua pressão arterial. Vou estabelecer uma meta, comecei a fazer o ajuste de posologia para ele, organizei o plano terapêutico, quanto tempo depois eu preciso ter um resultado? 4 semanas a 6 semanas eu já tenho um resultado no caso da pressão arterial. A glicemia, mesma coisa, organizei, né, a terapêutica do paciente, em 2 a 3 semanas eu já vou ter uma melhora e um controle maior dessa glicemia desse paciente. Então estabeleça uma meta. Se o paciente está com a pressão muito alta, eu vou estabelecer uma meta para ele, para que ele tenha uma redução, e eu vou avaliar depois de um tempo, eu mesmo estabeleço esse tempo para ver se realmente atingiu aquela meta terapêutica, aquele objetivo que a gente estabeleceu para ele. Já que é um plano, eu tenho que chegar no final, que é o meu tesouro, que é o resultado clínico, que é o benefício. E esse paciente vai te agradecer muito, eu tenho certeza que ele vai voltar e te agradecer muito, porque ele vai conseguir se sentir melhor. Eu tive vários casos de paciente que estava com hiperglicemia, com desconforto, com descontrole glicêmico, o paciente se sentia cansado, não tinha vontade, ânimo para fazer nada, urinava muito, todas as alterações relacionadas à hiperglicemia. Organizamos a terapêutica dele, colocamos dentro de um plano, seguiu certinho, melhorou, e o paciente volta para falar com você e agradecer. E você precisa acompanhar também. Agora tem um detalhe importante, não adianta estabelecer o plano, presta atenção aí, se você não acompanhar, tá? Como é que eu acompanho? Esse paciente ele precisa fazer uma consulta de retorno com 30 dias depois, mas eu preciso falar com esse paciente semanalmente. Perguntar, e aí, o senhor está se sentindo bem, está funcionando, o senhor está seguindo o que a gente recomendou, as orientações que eu passei para o senhor está seguindo certinho? Isso é extremamente importante para que eu tenha um controle, para que eu tenha um efeito adequado, para que eu tenha um resultado clínico. Se você soltar o paciente, falar para ele, olha, segue isso aqui que eu planejei para o senhor, e mandar ele embora e depois não falar mais com ele, ele não vai seguir e não vai dar certo o seu plano terapêutico. Então, fiz as orientações, fiz o processo de organização e tem as recomendações que não são farmacológicas. Coloquei alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, paciente que é diabético, vou lá colocar uma recomendação para ele. Não andar descalço, pedir sempre para alguém olhar os pés para ver se não tem um ferimento, uma ferida, talvez ele não sinta, isso pode se transformar num pé diabético, numa lesão grave que esse paciente pode ter. Exame de vista desse paciente tem que ser feito uma vez por ano, tá? Para evitar o risco de cegueira e de complicações. Recomendações que você pode fazer para esse paciente. Monitoramento constante dos parâmetros clínicos, fazer o teste de glicemia, fazer os outros testes, fazer a avaliação, pressão arterial, fazer o controle de exames, por exemplo, de ácido úrico, de colesterol. É legal que a gente faça essa recomendação para o paciente saber, né, que ele tem que fazer isso frequentemente. Dietas, né? Você pode também orientar, né, que o paciente pode consumir, por exemplo, uma quantidade um pouquinho maior de cálcio para evitar problemas cardiovasculares, que traz benefício para esse paciente, uma suplementação vitamínica que pode ser orientada, uma recomendação talvez que não é tão farmacológica, né, uma recomendação na modificação de um hábito de vida, de uma dieta que pode ajudar muito a qualidade de vida desse paciente. Então são recomendações extremamente legais. Por exemplo, o paciente tem refluxo, colocar a cama um pouquinho mais alta, 15 centímetros, né? Ela ficar levantada a cabeceira da cama para que ele tenha menor a sensação de refluxo, ele não pode comer e deitar depois. Então, essas recomendações são recomendações que ajudam muito no dia a dia e são recomendações não farmacológicas. Eu falei até agora há pouco, que seria aquela recomendação de colocar os pés um pouco mais para cima, comer mais fibra, o paciente que usa nifedipino, por exemplo, um lodipino que pode sofrer com edema de tornozelo e pode sofrer com constipação intestinal. Ou que toma antidepressivo, por exemplo, que também pode ter essa constipação intestinal, recomendação da ingestão de fibra, de uma alimentação um pouco rica, com mais água e com mais fibras para você ter uma melhora da função intestinal. Então são recomendações não farmacológicas. E aí eu coloquei o modelo do plano terapêutico. Gente, o plano terapêutico está aqui, olha, as informações do paciente, isso aqui são só informações básicas, tá? Dividi em 2 páginas aqui para vocês, são informações simples, nome, data de nascimento, endereço, telefone, né, o médico, se houver um médico que acompanha esse paciente, escolaridade, ocupação, né, a limitação, se ele tem alguma limitação de audição, visual, e se ele tem alguma alergia específica dentro do plano também é legal a gente ter, porque pode ser útil para outros momentos, quando o paciente tem que usar alguma medicação específica. Isso é só identificação, tá? Básico, só identificar o paciente. Vamos lá. Posologia. Vou estabelecer uma posologia para o paciente. Vou colocar lá qual é o medicamento que ele vai tomar,
qual o horário que ele vai tomar, né? E se é antes ou depois da refeição. Então, café da manhã, antes ou depois? E aí eu vou marcar. Gente, tem pacientes que não são alfabetizados. Se o paciente ele não é alfabetizado, talvez não seja interessante que você escreva isso para ele, né? Eu posso colocar um desenho, então eu vou identificar uma cor na caixinha da medicação, vou colocar uma cor lá, um azulzinho, por exemplo, como eu coloquei aqui para vocês. E no horário, ao invés de eu colocar o horário especificamente, ou de eu descrever o nome da medicação, eu coloco a cor e eu coloco um desenhinho ali. A gente tem hoje adesivo, você pode procurar isso na internet, mandar fazer de acordo com o seu consultório, todo modelinho bonitinho, e você coloca um adesivo com o solzinho, um adesivo com a lua, um adesivo que mostra o café da tarde, um adesivo que é pós o almoço. Então a gente tem vários, né, chamados de pictogramas, que são desenhos ilustrativos que ajudam muito. Então se você colocar uma cor na caixa, identifiquei a cor, e eu entreguei isso para o paciente vai olhar a cor, ele vai olhar e vai correlacionar as duas coisas, né? Essa medicação azulzinha eu vou tomar quando tiver o solzinho de manhã, então eu já sei o horário que eu vou utilizar. E eu vou fazer isso para todos os medicamentos, tá? Sempre respeitando a rotina do paciente, sempre que possível, após a alimentação. Organizei a posologia deles, você vai ver que isso dá um resultado muito bom. Eu sempre falo uma coisa que é legal, a gente pensa o seguinte: por que o paciente que está tomando a medicação, ele já toma as medicações do dia a dia, ele faz a rotina dele no dia a dia e já toma as medicações. Mas por que ele não melhora? Talvez seja exatamente porque ele está tomando as medicações de uma forma inadequada, não está tendo a biodisponibilidade correta, os efeitos que deveriam ser feitos, que deveriam acontecer de uma forma, eles não estão acontecendo, e aí eu vou organizar essa posologia para o paciente. Depois, eu vou colocar uma lista de recomendações do que o paciente deve fazer. O que se deve fazer? Recomendações positivas, tá? Vou recomendar para ele fazer uma atividade de caminhada 30 minutos por dia, se ele puder, se ele não tiver uma condição que impeça isso. Vou recomendar para ele colocar os pés para cima durante 40 minutos no final do dia. Vou recomendar para ele fazer uma alimentação rica em fibras, alguns alimentos específicos. Vou recomendar para ele fazer um consumo maior de cálcio para melhorar alguma situação clínica que ele apresenta. Vou recomendar para ele situações que podem ajudar na condição de vida desse paciente. O que ele deve fazer? Coloco lá umas 5, 6 recomendaçõezinhas, coloco algumas orientações que eu acho interessante que esse paciente faça, orientações com relação, por exemplo, ao sono, paciente que tem insônia. Tem uma série de recomendações, a gente chama de higiene do sono, o paciente não ficar assistindo filme, televisão, lendo alguma coisa que seja muito estimulante e dormir, ir para a cama só a hora que realmente está com bastante sono, não ficar mexendo tanto no celular. São recomendações que podem ser feitas para boa parte dos pacientes que têm alguma dificuldade, por exemplo, para dormir. Então, orientações básicas que podem ser nutricionais, que podem estar relacionadas não só à alimentação, mas à rotina de vida desse paciente. Informações para o seu paciente, ok? Então, sempre lembrar dessas recomendações para que esse paciente tenha os seus benefícios, ok? As orientações do que ele não deve fazer. Então, orientações farmacêuticas do que ele não deve fazer. Então, eu coloquei, por exemplo, no caso do diabetes, né? A gente fala sempre para o paciente não andar descalço, né? Uma recomendação importante, tá? Orientações de que ele não pode ingerir tal tipo de substância ou tal tipo de alimento, porque isso aumenta a glicemia desse paciente. Ele deve evitar, por exemplo, alguns tipos de fritura, reduzir a alimentação de carboidrato, mudar alguma coisa relacionada a esses hábitos que ele já tem na rotina do dia a dia, e ele deve evitar isso. Então, são orientações do que ele não deve fazer, orientações importantes do que ele não deve fazer. Essas orientações vão complementar o meu plano terapêutico. Vou estabelecer a organização da posologia, vou colocar as orientações do que ele deve e vou colocar as orientações de vermelhinho do que ele não deve fazer. Isso pode ser uma série de orientações que você vai perceber no dia a dia que esse paciente faz, tá? Talvez ele tome a medicação dele toda com leite, né? Pode ser que ele tome, porque eu tomo porque protege o meu estômago, o leite é bom, não sei o quê. E o leite não está interferindo na absorção? Então eu vou colocar não tomar a medicação com leite, tá? Porque eu gosto de fazer tal coisa e eu associo com chá. E eu tomo chá e eu deixo o meu chá lá guardado na geladeira e eu vou tomando durante a semana. Se o chá for uma substância que pode interferir, pode ter interação, pode atrapalhar o efeito, vou recomendar não utilizar o chá X, porque pode fazer mal para o senhor. Então eu vou colocar nessa lista de orientações aqui.
E embaixo alguma observação que eu achar relevante, uma nova consulta, um novo dia de horário de medida da pressão arterial, uma recomendação para que ele faça o teste de glicemia 6 vezes por dia, 3 vezes por dia, uma vez por dia. Aí depende muito da situação clínica e de qual paciente que você está orientando e tratando. Então eu montei aqui para vocês, dividi em pedaços, porque senão ficaria muito grande, não daria para mostrar tudo, né? Ficaria difícil de visualizar, mas basicamente esse é o nosso plano terapêutico, essa é a organização e isso dá resultado, isso funciona e melhora a condição de vida desse paciente. Resumidamente, são 2 páginas, tá? Plano farmacoterapêutico, tá? Tá aqui bonitinho, farmacoterapêutico organizadinho aqui para vocês, bonitinho lá, se possível colocar as cores e tal. E a outra parte seria orientações farmacêuticas do que ele deve fazer, orientações farmacêuticas do que ele não deve fazer. Fechamos aqui então nossa ideia sobre plano terapêutico, algumas orientações básicas. Isso pode ser aperfeiçoado, você pode inserir outras informações e tal, mas quando você montar, você tem que pensar na capacidade do seu paciente também de conseguir enxergar e entender esse processo. Beleza, gente? Valeu, até mais, estamos aí à disposição e vamos lá, vamos consultar os nossos pacientes, vamos orientar os pacientes, vamos melhorar a qualidade de vida deles e se tornar uma referência na área farmacêutica. Até mais, gente. Valeu!